Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Então, nesse vídeo aí eu vou trazer algumas resoluções de equações exponenciais do primeiro tipo e equações exponenciais bastante simples. Nesse modelo de equação exponencial, e lembrando que equação exponencial é aquela equação que apresenta o x no expoente, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma equação do tipo 5x mais 2 igual a 14, eu tenho uma equação do primeiro grau, o x está aqui, e ele tem expoente 1, é uma equação do primeiro grau. Se fosse 5x ao quadrado mais 2 igual a 14, seria uma equação do segundo grau, porque o x está no grau 2. E para que uma equação seja exponencial, então a palavra exponencial vem de presença no x, presença do x no expoente. Seria alguma coisa do tipo 5 elevado na x igual, por exemplo, a 25. Então eu tenho uma equação exponencial pela presença da variável no expoente. E nesse modelo resolutivo de equação exponencial, o procedimento para encontrar-se o valor do x, basicamente é estabelecer-se aí a aplicação de alguma propriedade, alguma fatoração, algum tipo de procedimento matemático, de forma que eu tenha nos dois lados potências de mesma base. Porque caso eu tenha potências de mesma base nos dois lados da igualdade, por exemplo, a elevado na x igual a mesma base a elevado na quarta potência. Como as bases são iguais, é como se eu pudesse aqui cancelar essas bases e aí resulta x igual a 4. Então, basicamente, será esse o encaminhamento resolutivo desses exemplos desse vídeo. Então, iniciando a primeira, 2 elevado na x igual a 64. Então, aqui eu já tenho uma base bastante simples, uma base prima, que é a base 2, e aí 2 elevado ao expoente x. Esse 64 eu vou procurar transformar também numa potência de mesma base, numa base 2. Para eu fazer isso, eu vou decompor o 64 em fatores primos. 64 dá por 2, que dá 32, dá por 2 mais uma vez, que dá 16, dá por 2 ainda, que resulta 8, por 2 vai dar o 4, 4 ainda fatora por 2, que dá 2, e aí 2 por 2 dá 1. E aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, isso resulta 2 elevado na sexta potência. Então, 64 é 2 na sexta potência. 2 elevado na sexta potência. Consegui as bases iguais, que é o que eu queria. Cancelo a base 2 com a base 2. Resulta para mim x igual a 6. Na letra B, mesmo procedimento. Aqui eu tenho a base prima 7. Então, vou manter aqui base 7. Igual. E aí esse 343 vou decompô-lo. E observa, como a base aqui é prima e é 7, eu vou tratar de decompor esse 343, vou tentar numa base 7, ou seja, para manter a mesma base. 343, se eu divido por 7, vai dar isso 49. Se eu não consigo de cabeça, 343 dividir por, aliás, é por 7 aqui, né? Fazer por 7, tá? Que é a mesma base aqui. Então, 343 por 7, 343 por 7, 34 dá 4, 4 vezes 7, 28, 28 aqui me sobra 3, 63 por 7 dá 9, 9 vezes 7, 63, zerou. Então, eu tenho que 343 por 7 dá realmente 49. E aí fica fácil, 49 por 7 dá 7, que por 7 dá 1. Isso aqui então é 7 elevado à terceira potência, 7 ao cubo, né? Terceira potência é o mesmo que cubo. Então aqui 7 na x igual a 7 elevado ao cubo. Consegui bases iguais, cancela a base 7 com base 7, resultando para mim x igual a 3. Letra C, mesmo procedimento, né? 2 na x. O 16 vou decompô-lo. 16 dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá o 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Então, isso é o mesmo que 2 elevado na quarta potência. Então, vou substituir aqui 2 na x igual a 16, que é 2 na quarta potência. Posso cancelar a base aqui, essa base 2.
com essa base 2, resultando para mim x igual a 4. 25 na x igual a 625, mesmo procedimento. Aí eu vou tentar transformar esse 625 na base 25. Se isso for possível, melhor. Se não é possível, ou se não for possível, eu vou precisar decompor daí os dois lados ao mesmo tempo. Então isso aí vai aparecer em algum exemplo desse vídeo. Deixa eu desfazer aqui, eu vou pegar o 625 primeiro e vou tentar decompô-lo na base que eu já tenho aqui, ó, nesse 25. Então 625 eu tento por 25. 625, se eu dividir por 25, vai dar 25. Olha aqui, ó. 625 divide por 25. Vai me dar 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. Me sobra aqui 12. Baixa o 5. 125 por 25 dá 5. 5 vezes 25 dá 125 e zerou. Então, 625 por 25 vai dar aí 25. E aí 25 de novo por 25 vai dar 1. Ou seja, isso é o mesmo que 25 ao quadrado. Então 625 é o mesmo que 25 ao quadrado. 25 na x aqui eu mantenho, a base que eu iniciei. E 625 eu consegui fazer 25 ao quadrado. Cancela-se aqui base 25 e base 25. Resulta x com valor 2, ok? Então esse é o primeiro grupo aí. Indo para a próxima lâmina, com mais 4 exemplos, mesmo procedimento, base 2 aqui, vou mantê-la, base 2, 2 elevado na x, e aí vou decompor 128. 128 decompõe por 2 dá 64, 64 divide por 2 é o 32, divide por 2 é o 16, divide por 2 dá 8, 8 divide por 2 é o 4, 4 ainda dividindo por 2 resulta 2, e 2 por 2 dá 1. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso é o mesmo que 2 na 7. Então, 128 ficou 2 elevado na sétima potência. Bases iguais, posso cancelar aqui, ó, base 2, resultou para mim x igual a 7. Ok. 3 na 2x igual a 243. Vou manter aqui 3 na 2x, desde que eu consiga decompor esse 243 na base 3. Então, vou tentar, ó, 243 decompondo por 3. 243, se eu dividir por 3, dá 81. Se eu dividir por 3 de novo, dá o 27. 27, se eu divido por 3, resulta 9. 9 por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, isso para mim foi 1, 2, 3, 4, 5, é 3 elevado à quinta potência. Então, vou substituir aqui 243 por 3 elevado à quinta potência. Bases iguais, né? Aqui, ó, base 3 e base 3, era o que eu queria. Cancela base 3, cancela base 3, resultou para mim que 2x é igual a 5. Como a minha proposta é calcular o valor do x, para eu isolar esse x, lembra, né? É só me livrar desse 2 na falsa passagem, ele fica dividindo, x igual a 5 divide por 2, e o x resulta ou 5 por 2, ou dividindo 5 por 2 dá 2,5. Aí uma das duas eu tenho como resposta. Na verdade, as duas, né, estão corretas. E aí, claro, tu vai escolher de acordo com a alternativa que tu tenha na questão, se a questão for de alternativas. 2 elevado na x menos 2 igual a 8. Mesma coisa, eu vou manter essa base 2 aqui, elevado na x menos 2, igual a 8. Aí decomponho o 8 em base 2. Dá por 2,
que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. E aí o 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo, 2 na terceira. Então eu vou vir para cá e vou substituir esse 8 aqui por 2 ao cubo. Consegui bases iguais, base 2 e base 2. Posso então cancelar essas bases. Base 2 cancela com base 2. Resulta x menos 2 igual a 3. Para eu isolar o x, preciso tirar esse menos 2. X igual a 3, troca a operação mais 2. E aí x é igual a 3 mais 2, 5. Último exemplo desse bloco. 3 na x igual a raiz quadrada de 27. Nota que pela primeira vez está aparecendo aqui não só um termo para ser fatorado, mas tem também uma raiz. E aí existe uma propriedade a ser aplicada. Primeiro eu vou pegar esse 27 e vou decompô-lo, percebendo que o 27 aqui, ó, ele pode ser transformado em base 3. Então eu vou fazer isso, vou pegar o 27 e vou decompô-lo. Vou dizer aqui nesse espaço, ó, 27, se eu decomponho por 3, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então isso resultou 3 ao cubo, 3 elevado ao expoente 3. Então o 27 eu vou transformar em 3 na terceira. Mas nota que ele vai continuar dentro da raiz. 3 elevado a x é igual a raiz. E aqui no lugar do 27 eu vou pôr 3 na terceira. E aí nesse momento é que eu vou fazer a aplicação da propriedade. Lembrando para ti que quando o expoente não aparece aqui, ó, invisível, ele é um expoente 2. Nesse lado aqui eu vou manter ainda o 3 na x. E quando eu tenho uma raiz para transformar em potência, porque o objetivo é transformar em potências de mesma base, ó, potência de mesma base, potência de mesma base, potência de mesma base, potência de mesma base. Então tem que transformar em potência aí. Para eu transformar a raiz em potência, eu uso a regra do sol-sombra. Regra do sol-sombra, né? É uma forma prática de lembrar essa propriedade. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 10 elevado na quarta potência, e aqui eu tenho o expoente 7, para eu transformar isso em potência, eu mantenho o 10 como base, e o expoente desse 10 vai ser uma fração. Então, quando transforma a raiz em potência, o expoente vira uma fração. E como é que eu construo essa fração? Bom, aí o número que está no sol, olha só, o 7 aqui ele está no sol, porque ele está exposto. Se ele está no sol, ele vem para a sombra. Então, esse 7, ele vem aqui para baixo, fica na sombra. E esse 4, que está na sombra aqui, ó, vai ficar ao contrário, ele vai vir aqui para cima e vai ficar no sol, vai ficar exposto. Então, eu tenho aí 10 elevado ao expoente 4/7. Tá? Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, retornando aqui, o 3, aqui, ó, essa base se mantém. Então, eu continuo com base 3, que é justamente o que eu quero, né, para poder cortar. E aí o expoente é fracionário. Esse 3 aqui está na sombra, vai ficar em cima, vai para o sol, 3. E esse 2 aqui, que está no sol, vai vir para a sombra. Tenho o expoente 3/2. Posso cancelar as bases 3 aqui, ó, base 3 e base 3. Houve cancelamento. E o x se iguala a 3/2. E aí eu tenho um x fracionário. E a gente vai para a próxima lâmina. Mais 3 exemplos. Outra com raiz aqui, ó, 4 na x igual a raiz de 32. Então, eu vou manter esse 4 na x e vou tentar decompor esse 32 aqui em base 4. Se eu não conseguir, aí eu tenho que mexer nesse 4 também, tem que decompor os dois lados. Isso eu já havia comentado lá na outra lâmina, que às vezes acontece isso.
Então depende se eu vou conseguir ou não decompor esse 32 na base 4. Então vou tentar, ó, 32 na base 4. 32 por 4 dá 8, consegui. 8 por 4 dá 2, consegui, mas o 2, olha, ele não dá por 4 de novo. Então eu não consigo chegar no 1. Então significa que o 32 ele não pode ser decomposto em base 4. Então eu não consigo transformar esse 32 em 4 elevado a alguma coisa. Portanto, essa base 4 aqui também não está me servindo. Bom, e aí como que eu procedo? Aí eu vou pegar esse 4 e vou trabalhar ele também. Como? Aí eu pego o 4 e decomponho numa base, uma base prima. 4 dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Então 4 é 2 ao quadrado. Já sabia disso, né? 4 é o mesmo que 2 elevado na 2, 2 elevado ao quadrado. Então eu vou transformar esse 4 em 2 ao quadrado. E ele continua, observa, elevado na x. Como eu sei que esse 2 e esse x aqui, ó, eles ficam se multiplicando, porque é potência de potência, então eu já posso ganhar um tempinho e transformar esse 4 na x em 2 elevado na 2x. Então eu tenho 4, que é 2 na 2, como está elevado na x, 2 na 2x. Outro exemplo, se fosse 100 elevado na x, o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, então eu tenho 10 na 2x. Outro exemplo, se fosse 8 na x, 8 elevado ao expoente x. 8 eu sei que é 2 na terceira, decompondo, então fica 2 na 3, e aí tem o x, 2 na 3x, ok? Então decompõe normal e acrescenta o x aí como propriedade. Ok, então eu tenho 4 é 2 na 2x, o 4 é 2 na 2, com mais o x, 2 na 2x, igual, e aí eu vou fazer o 32 na base 2, já que na base 4 eu não consegui. 32 dá por 2, que é 16, dá por 2, que é 8, dá por 2, que é 4, ainda por 2, que dá 2, 2 por 2 dá 1, e aí eu consegui finalizar o 32 em base 2. 1, 2, 3, 4, 5, isso é 2 elevado à quinta potência. Então, eu vou transformar esse 32 em 2 na quinta. Então, aqui mantém a raiz, não esquece. E dentro aqui é o 32, que é 2 na quinta potência. Não esquece também que esse expoente, quando não aparece aqui, é 2. Aí eu tenho 2 na 2x. Esse 2 aqui permanece na base da potência. Então, aqui igual 2 como base da potência. E o expoente é uma fração. Por que o expoente é uma fração? Porque aqui eu tenho raiz. Sempre que tu tiver raiz, quando for transformar em potência, vai virar um expoente de fração. E aí, como que faz? Bom, quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. O 5 está na sombra, ele vai vir para o Sol, então é exposto aqui em cima. E esse 2 aqui, o que está no Sol, o 2 está exposto, ele acaba ficando na sombra aqui embaixo. 5 meios. Bases iguais, aqui ó, base 2, cancela com base 2. Sobra para mim 2x igual a 5 meios. Para eu isolar o x, eu passaria esse 2 para cá, na falsa passagem, dividindo. Ficaria 5 meios dividido por 2. E aí eu teria aqui divisão de frações para fazer. Trabalharia com frações. Como vou tentar evitar frações, eu vou usar um outro dispositivo. Em vez de passar esse 2 aqui dividindo, na falsa passagem, eu vou fazer a passagem desse 2 para cá multiplicando. E aí, quando ele vai para lá multiplicando na falsa passagem, 2 vezes 2, 4. E aí eu tenho, então, que 4x é igual a 5. Ó, daí eu me livro de fração, não tem mais fração. E para isolar o x, me falta retirar esse 4 daqui. E aí esse 4 que ele está multiplicando, na falsa passagem, vai ficar dividindo. E aí eu tenho que x é igual a 5 divididos por 4.
Letra J. 3 na x mais 2, 3 elevado ao expoente x mais 2, é igual a 3. Observa que aqui eu já tenho bases iguais. Então o exercício, de certa maneira, já me facilita. Ó. Aqui eu tenho a base 3 e aqui eu já tenho a base 3. Então eu não preciso mexer na base, eu já posso cancelar aqui. Mas antes de cancelar, eu quero lembrar para ti que quando não aparece expoente na potência, o expoente é invisível 1. Então aqui é 1. Assim como o índice da raiz aqui ó, foi 2 quando não aparece, o índice da raiz, o expoente da potência quando aparece, ele é 1. E agora que eu percebo que é 1, eu posso cancelar a base. Vou repetir aqui para ficar mais interessante. Ó. 3 na x mais 2 ficou igual a 3 na primeira potência, 3 na 1. Bases iguais, posso cancelar ó, esse 3 com esse 3, já poderia ter cancelado aqui, né? E aí resulta para mim x mais 2 igual a 1. Como eu quero isolar o x, esse 2 sai daqui, faz a falsa passagem trocando a operação. X é igual a 1 menos 2. E aí x é igual a menos 1. E aí eu vou para o terceiro exemplo dessa lâmina. 7 elevado a x menos 2 igual a 1. Bom, aí eu quero lembrar para ti que também existe uma particularidade neste exemplo. Observa que 1 aqui eu vou transformar numa potência para cortar a base. E tem que ser uma potência de base 7. Para eu cortar a base 7 com base 7. Então, como é que eu posso transformar esse 1 em base 7? Bom, aí lembra que qualquer número, qualquer base elevada ao expoente 0 resulta 1. Então, eu posso reescrever esse 1 como sendo 7 elevado ao expoente 0. Então, este é o encaminhamento que eu vou dar, esta é a propriedade que eu vou aplicar. Eu vou dizer que 7 elevado na x menos 2, aqui continua, é igual a esse 1, é o mesmo que 7 elevado ao expoente 0. 7 na 0 dá 1. E aí, bases iguais, posso cancelar base 7 com base 7, resulta para mim x menos 2 igual a 0. Para eu isolar o x, esse menos 2 sai na falsa passagem, trocando a operação. X é igual a 0 mais 2, ó, bem devagar. E aí, x é igual a 2. E antes de trocar a lâmina, quero lembrar para ti, se aqui, em vez de base 7, fosse, sei lá, base 5, se fosse 5 elevado na x menos 2, igual a 1, eu transformaria esse 1 em 5 na 0, porque 5 na 0 também dá 1. Então, sempre que for 1 aqui, tu vai fazer o quê? Vai transformar numa certa base que tu vai escolher, de acordo com aquela que tu tem aqui no começo, e essa base elevado ao expoente 0. Então, alguma base na 0, ok? Então, esse aí é o encaminhamento resolutivo para esta questão. E aí nós vamos para a última lâmina, que tem mais 2 exemplos. Nesses 2 exemplos, eu tenho uma equação exponencial com uma fração, onde a fração tem o numerador 1. Então, sempre que for uma fração com numerador 1, de certa maneira, dá uma facilitada para a resolução. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter esse 5 na x, vou manter esse 1 sobre aqui, ó, numerador 1, e vou decompor esse 125 aqui em potência. Claro, em potência de base 5 aqui, ó, porque eu estou vendo que a base do exercício é base 5. Então, vou pegar o 125, vou fazer a decomposição dele em base 5. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, isso é 5 na terceira, é 5 elevado ao cubo. Então, aqui eu tenho 5 elevado à terceira potência, 5 ao cubo. Mantenho aqui 5 na x. E observa que eu não posso fazer o cancelamento assim, ó, cortar essa base em cima com essa base embaixo, eu não posso fazer isso. Eu só posso cancelar as bases quando elas tiverem as duas em cima. Então, eu tenho aqui 5 na x e eu quero jogar esse 5 na 3 para cima, para poder cancelar as bases. E como é que eu faço isso?
Bom, sempre que for 1 sobre, tu vai jogar o denominador, a potência que está no denominador para cima, trocando o sinal de expoente. Vou fazer algumas para ti aqui. Ó. Se eu tivesse, por exemplo, 1 sobre 2 na quarta, tu vai jogar esse 2 na quarta para cima, trocando o sinal, 2 na menos 4. Se fosse 1 sobre 10 ao quadrado, tu vai jogar esse 10 ao quadrado para cima, transformando para 10 na menos quadrado, ou menos 2. Se fosse 1 sobre 7 na terceira, isso é o mesmo que 7 na menos 3. E se eu tivesse, por exemplo, 1 sobre 8, eu posso dizer que isso é o mesmo que 8 na menos 1, porque o expoente invisível aqui é 1. Então, 1 sobre qualquer coisa é essa qualquer coisa elevado ao expoente. 1/3 também seria 3 na menos 1. Ok? Então, essa é a propriedade que eu vou aplicar aí em relação a 1 sobre potência. Então, 1 sobre potência troca o sinal do expoente. Então, vou fazer isso aqui. Vai ficar o 5 aqui, elevado na menos 3, já que é 1 sobre. Consegui base 2, cancela base 5 com base 5. Resultou para mim x igual a menos 3. E o nosso último exemplo segue nesse mesmo raciocínio. Aqui eu tenho base 6, eu vou tentar fazer com que esse 36 fique também na base 6. Então, vou manter aqui 6 elevado ao expoente x igual a 1 sobre, vou tentar decompor esse 36, fazer aqui no rascunho. 36 vou tentar por 6, que é a base que eu tenho aqui no primeiro lado da equação. 36 divide por 6, dá 6. 6 por 6 dá 1. Eu consegui realmente, 6 ao quadrado é 36. Então, eu tenho que esse 36 é 6 ao quadrado. Aí lembra que quando for 1 sobre a potência, essa potência troca o sinal do expoente. Então, 1 sobre 6 na 2 é o mesmo que 6 na menos 2. Como aqui na frente eu já tinha 6 elevado ao expoente x, as bases ficaram iguais, eu posso cancelar a base 6 com a base 6, resulta para mim x igual a menos 2. Ok? Então era isso, espero que esses exemplos aí contribuam nos teus estudos, são exemplos bastante simples, mas bem interessantes para início aí do estudo das exponenciais. Fica meu forte abraço, eu te agradeço pela visita e